Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Estamos chegando ao fim de domingo, ao fim da semana. E dois assuntos levantados por internautas me chamaram a atenção e ao me despedir desta semana eu gostaria de trazê-los à baila. Antes, lembrando a vocês que amanhã, segunda-feira, às 7 horas da noite, neste canal Sassarico do Bem-vindo, nós estaremos estreando uma nova live, Arte e Repressão, de 64 a 85. Música popular brasileira, teatro e teatro musical. Como se comportaram e como protestaram e resistiram à repressão. Eu, Pedro Rocha, e o historiador Felipe Breyer, dissecando músicas populares brasileiras e o teatro brasileiro da época. Não percam! Mas vamos ao assunto. Chamou-me a atenção, e às vezes as pessoas dizem assim, bem-vindo, não dê atenção, é só um comentário, é só uma pessoa que falou isso. Mas é que às vezes fica uma mosca que pousa na sua sopa. Aquilo fica remoendo na minha cabeça. Cada um que comenta é alguém que emerge da multidão. São 1000 comentários por dia. E cada um emerge representando o coletivo, muitas vezes, ou um segmento do coletivo. Então não pode ser esquecido, não pode ser desconhecido. Então o cidadão chega e diz, bem-vindo, eu não gosto quando você fala de religião. Continue falando só de política. Não misture as coisas. Isso ficou na minha cabeça. Eu aprendi no decorrer da minha vida, que apesar de 73 anos de idade, para mim ainda é curta, eu gostaria de viver muito e muito, muito mais. Eu aprendi que há 3 formas de conhecer o mundo, de tomar ciência do mundo, consciência do mundo. Através da religião, através da arte e através da ciência. A ciência, para mim, seria a ciência econômica, a ciência política. E eu escolhi a linha de pensamento e raciocínio marxista. A arte, para mim, seria o teatro, a música, a televisão. E eu escolhi, sobretudo, a arte popular. E a religião. Ou seja, o pensamento filosófico, teológico em geral. E eu escolhi diversos. O espiritismo, o candomblé, a umbanda, o evangelismo, o cristianismo, o budismo. Todos eles me aportam. É por isso, por exemplo, que ao invés de dizer que nós estamos num momento, de dizer numa visão marxista, estamos num momento de descenso da luta, que a luta tem seus ascensos e seus descensos, e que mesmo no descenso da luta nós precisamos continuar a lutar, eu uso uma expressão religiosa que me cai muito bem, que é aquela que diz, quando estou fraco é porque sou forte. É a mesma coisa que descenso e ascenso. É uma forma de conhecer o mundo ou de analisar a situação. Este canal não pertence a um partido. Embora eu seja um homem de partido, este canal não é um partido político. Ele não tem obrigação de falar permanentemente de política. Eu não falo aqui de culinária porque não é muito meu campo. Eu sei fazer quibe cru, um molho de sardinha para espaguete. Eu sei fazer algumas coisas assim. Mingau de aveia eu faço muito bem. Senão eu falaria de culinária também, que é uma arte, é uma das formas artísticas. Há momentos aqui em que eu falo sobre arte, em que eu analiso a política pela arte. Por exemplo, quando esse jogador Robinho se escuda atrás da palavra da Bíblia, do evangelismo, para justificar o seu crime pelo qual foi condenado a 9 anos de prisão na Itália, é preciso responder a ele no mesmo nível. Não adianta eu dizer, você é fruto de uma sociedade doente, machista. Isso todo mundo já diz. Ele precisa ser respondido no próprio campo em que ele levantou a questão. O campo da perseguição religiosa, da intolerância religiosa, das palavras da Bíblia. E foi o que eu fiz. Há pessoas que entram aqui só para ouvir política. É natural. Mas eu não vivo só de política. Eu não sou emocionalmente político o tempo todo. Eu sou racionalmente um cidadão, um ser humano, curioso acerca de tudo e de todos.
Então o primeiro cisco que eu queria limpar era esse. Quando eu me pronuncio aqui de forma citando religião, eu não estou deixando de ser político. Eu não estou deixando de ser um ator social. Da mesma forma quando me pronuncio aqui de forma artística ou de forma de ciência política. Então o primeiro cisco a ser limpado, na minha opinião, eu queria que vocês entendessem isso. Que não há nenhuma contradição. Haja vista Frei Leonardo Boff, haja vista Padre Júlio Lancelotti, haja vista Divaldo Franco, o espírita bolsonarista. As coisas se misturam, estão imbricadas. E o segundo cisco a ser limpado, e existem muitos outros, mas esse também me toca, esse é constante, esse tem mais emergentes do que nunca. Portugal é fácil, porque é um país pequeno. Portugal é fácil, o país pequeno é fácil de administrar, é fácil de funcionar a educação, a saúde. O Brasil é muito grande, é muito difícil administrar o Brasil. Não, isso não corresponde à verdade. Há países pequenos como Portugal que são um verdadeiro cabaré de cachorro, digamos assim. Honduras, El Salvador, Paraguai, que é bem maior que Portugal, Nicarágua, Haiti, a Somália, o Sudão do Sul, são bem menores que o Brasil, são quase do tamanho ou maiores que Portugal, e são uma zona. O tamanho do país não tem a ver com a retidão da administração do país, com o caráter administrativo do país. Porque se por um lado Portugal é pequeno, fácil de administrar, por outro lado o PIB de Portugal, o orçamento de Portugal é ínfimo perto do orçamento do PIB brasileiro. Por que tem certas coisas que funcionam maravilhosamente no Brasil? Como por exemplo o sistema bancário, transferência de dinheiro, questões de cartão de crédito, pagamentos, isso funciona às mil maravilhas. E quando não funciona, se conserta rapidamente. Telefonia celular, por exemplo, você fala com o Brasil e com o mundo de forma rápida, quando você tem a banda instalada, quando a administração das operadoras instalam antenas no lugar. Se estas coisas funcionam num país tão grande como o Brasil, na verdade, se chega abastecimento de tomate de Porto Alegre a Belém do Pará, por transportes rodoviários, por produção local, por que outras coisas não funcionam? O SUS, por exemplo, é um projeto belíssimo de saúde, um dos mais avançados do mundo, projetos de saúde. Mas o SUS também, como os bancos, como o telemóvel, o celular, é uma questão de administração. Há cidades, há municípios brasileiros onde ele funciona muito bem. Porque o Brasil é uma federação, o governo federal só faz distribuir a verba e administrar o geral. Mas a administração de cada SUS é em cada município, segundo cada prefeitura, com a verba que recebe. Tem prefeito que embolsa, de forma corrupta, a verba do SUS. Outro usa a verba do SUS para pagar funcionário. Outro usa a verba do SUS para fazer benefício, botar banco na praça de jardim. E aí o SUS naquela cidade não funciona. Então não tem a ver com o tamanho de país, tem a ver com a administração pública. A maneira como as coisas são administradas. Neste momento, por exemplo, em Portugal, há uma semana o povo português está atento com a discussão do orçamento do Estado. O orçamento do Estado é uma coisa que preocupa os portugueses profundamente. O brasileiro não toma nem conhecimento do que é o orçamento do Estado. Aqui está se discutindo dia a dia cada português que paga imposto, sobretudo, que sabe para onde vai o seu dinheiro do imposto, que quer saber para onde vai o dinheiro do seu imposto, presta atenção como vai ser votado o orçamento do Estado para 2021. O brasileiro não toma nem conhecimento. Então, uma diferença cultural, uma diferença política, uma diferença administrativa, que não tem a ver com o país ser pequeno ou grande. Se fosse assim, o Canadá era uma zona. A China era outra zona maior ainda. Os Estados Unidos nem andariam. Países grandes como esses. Então, eu estou limpando os ciscos de ruídos que são mal colocados, a meu ver, no diálogo e nos comentários da internet. É isso. Eu desejo a todos um bom final de semana e uma semana que comece muito bem, que comece com um país melhor. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.